2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, a palavra fala: E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E o capítulo 6 começa: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, e no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Você pode fechar seus olhos onde você está? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa semente que vai tocar os nossos corações. Senhor, que cada palavra ministrada, cada música cantada, ó Pai, seja para exaltar quem o Senhor é. Que nada que saia de cima desse palco aqui não seja para adorar ao Senhor, Pai. E nós colocamos o nosso coração disponível para que o Senhor transforme a nossa vida. Senhor, fala aos nossos corações, nos ensina como sermos embaixadores de Cristo nessa manhã. Pai, que a vida de Paulo seja uma inspiração e também venha nos direcionar, ó Pai, através dessa passagem, a sermos pessoas mais parecidas contigo. Que em nome de Jesus, ó Pai, cada pessoa que entrou aqui não saia daqui da mesma forma. Que em nome de Jesus elas possam ser transformadas pelo agir do Espírito Santo e pelo agir da palavra nos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aqui Paulo faz uma afirmação: somos embaixadores de Cristo. É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem. E o que significa isso? O que significa ser um embaixador de Cristo? Paulo aqui ele vai falar de 4 pilares que norteiam a nossa vida com Cristo. E ele vai nos ensinar como que um embaixador de Cristo ele vive. Ele vai mostrar como nós que temos Cristo, nós que fazemos parte da família de Deus, nós devemos viver. E ele dá 4 verdades aqui, 4 pilares para a nossa vida com Cristo, que tem que ser o norte, que tem que ser aquilo que a gente segue, que a gente sabe que é verdade, que é real. Que a gente tem que ter essa convicção muito forte na nossa vida, amém? O primeiro pilar é que tudo vem de Deus, e ele fala exatamente isso. Ele fala: tudo isso vem de Deus, e a pergunta é: tudo isso o quê? Às vezes a gente lê, e quando eu estava lendo, eu falei assim: cara, tudo isso o quê? Do que ele está falando? E aí a gente volta, porque a gente precisa entender que as cartas elas não são escritas em capítulos, em versículos. Ela é escrita para ser lida do início ao fim. Quando Paulo fala tudo isso, ele está voltando lá atrás, no capítulo 3, quando ele fala que nós recebemos uma nova aliança, uma aliança mais gloriosa. E quando ele fala em 2 Coríntios 3,18, ele fala: todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ele está nos lembrando, tudo isso vem de Deus, essa nova aliança vem de Deus. Deus quis se aliançar, ou seja, Deus quis se unir a nós. Ele quis. Ele que fez esse movimento, diferente do tempo de Moisés. Hoje a gente não esconde mais aquilo que Deus faz em nós. Moisés, e se você participa do culto, você vai lembrar quando a gente falou que Moisés no Monte Sinai, ele teve um encontro com o Senhor, e aí o rosto dele resplandecia, e o povo ficava com medo daquilo. E aí Moisés, quando falava com Deus, ele tirava um véu, mas aí quando ele descia do monte para falar com o povo, ele tinha que colocar um véu, porque o povo tinha medo daquilo que saía do rosto dele, daquele resplandecer que emanava do rosto dele, vamos dizer assim.
Mas aqui o que Paulo está falando que hoje não é mais assim, porque a nossa aliança é mais gloriosa. A aliança que Deus nos deu, essa vontade de se unir conosco é maior. Então quando a gente se encontra com o Senhor, a gente pode resplandecer para que outras pessoas vejam, porque essa é a vontade de Deus, é trazer pessoas para próximo dele. Por isso que ele enviou seu Filho, por isso que a gente está aqui e por isso que a gente pode glorificar ele todos os dias, amém? Então ele começa, tudo isso que começa da nova aliança, depois ele fala de uma nova realidade, ele vai falar que por fora o nosso corpo continua frágil, mas dentro de nós habita um tesouro inestimável. 2 Coríntios 4:5 vai falar, nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós somos servos de vocês por causa de Jesus. O tesouro dentro de nós, ele muda a nossa realidade. O tesouro que nós carregamos, chamado Espírito Santo de Deus, ele muda tudo aquilo que a gente expressa fora, muda tudo o que a gente faz fora. Aqui eu não estou falando de questão do que você vai fazer ou não vai fazer na sua vida durante o seu dia a dia. Aqui eu estou falando que você muda a forma como você enxerga a sua vida, como você vive. Não pode ser mais do mesmo jeito. Porque agora a gente tem uma convicção, o próprio Deus habita dentro de mim. Tudo isso vem de Deus. Isso que Paulo está falando. 2 Coríntios 4, 7, 8, ele fala, agora nós somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Por mais que nosso corpo é frágil, por mais que nós sejamos falhos, nós carregamos dentro de nós esse tesouro. Isso não é porque nós somos merecedores, isso não é porque nós fizemos coisas que fizeram com que a gente merecesse isso, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. E isso é para mostrar que tudo isso vem de Deus, porque a gente não tem capacidade de fazer nada. A gente não tem capacidade nem sequer de escolher, de fazer as melhores escolhas. E é isso que Paulo está falando, nós somos frágeis por fora, mas dentro nós carregamos um tesouro maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso vem de Deus, uma nova realidade vem de Deus. E ele fala também de uma nova visão da vida. Ele vai falar em 2 Coríntios 4:10, que pelo sofrimento o nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Cristo sofreu, mas ele tinha convicção de que era necessário sofrer por amor à humanidade, por obediência àquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele veio com um propósito, e ele tinha convicção que por mais que ele passasse ali por dificuldades, por mais que ele sofresse ali momentaneamente algumas coisas, aquilo não era nem um pouco, não tinha como comparar com tamanha glória que seria quando ele voltasse ali para a presença do Pai. Olha que ele ficou pouco tempo distante de Deus para pagar pelos nossos pecados. É isso que ele está falando, que a nova visão, uma nova visão nos é dada, e isso tudo vem de Deus, e isso tem que estar claro na nossa vida. Amém? Amém? 2 Coríntios 4:11 vai falar assim, nós vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Cristo, porque a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo mortal. Ele nos dá uma nova forma de ver as dificuldades, ele nos dá uma nova forma de ver os enfrentamentos que a gente vai seguir, porque a nossa vida é completamente diferente do que se é pregado hoje em dia. A nossa vida é totalmente pautada naquilo que Deus falou através da sua palavra, e não daquilo que o mundo fala que é real. E é por isso que a gente passa por sofrimento. Cristo sofreu, mas isso virou em glória ao Senhor. E hoje, se nós sofremos, isso vira em glória ao Senhor se nós seguimos a Ele. Amém? Tudo isso vem de Deus, então uma nova aliança, uma nova realidade, uma nova visão, e ele fala de uma nova forma de viver, e ele vai fazer aquela comparação da tenda, ele vai falar que nosso corpo é como uma tenda, e o corpo da era vindoura é como uma casa construída pelas mãos do próprio Deus, e hoje nós vivemos em tendas que são tendas móveis, porque nós estamos a caminho de uma terra prometida, nós estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para Jesus, e nós seguimos essa vida, e nós sabemos que essa tenda que é móvel, porque nós estamos nesse caminho para viver uma eternidade com o Pai, ela não vai se manter eternamente, porque nosso corpo também vai ser transformado, glorificado, e essa tenda, ela vai ser transformada nessa habitação criada pela própria mão de Deus.
Então ele nos dá uma nova forma de viver, ou seja, não faz sentido, se a gente sabe que essa é a nossa realidade, a gente viver sem ter a esperança do que está vindo. É por isso que a gente ora Maranata, é por isso que a gente ora que a gente quer o Senhor junto conosco, é por isso que a gente agradece, a gente sabe que Ele está aqui, é por isso que a gente canta com tanto amor e fala: Senhor, muda, transforma a realidade, mas principalmente esteja aqui conosco, porque a gente precisa do Senhor, a gente sabe que a gente tem esse acesso em Cristo Jesus, e essa é a nossa nova realidade. Paulo está trazendo isso para o povo de Corinto. Deus nos deu uma nova forma de viver, isso vem de Deus, e tudo isso vem de Deus. E aí a gente tem um dos versículos mais fortes e impactantes, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7, que fala: portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, nós sabemos que isso aqui é real, isso aqui é realidade. A gente não pode até não estar passando por tudo na plenitude hoje, mas a gente já está olhando lá na frente, a gente sabe que por mais que a gente passe dificuldades momentâneas aqui, isso não vai se comparar à tamanha glória que Deus tem reservado para nós lá na frente. Então a gente já pode experimentar aquilo que Deus tem para nós hoje, mesmo que de forma muito pequena, mas isso já é tamanhamente maior do que aquilo que a gente poderia experimentar no mundo. É disso que Paulo está falando aqui. Nós vivemos por fé e sabendo que tudo o que passamos aqui é passageiro e transitório, porque Deus já tem algo muito melhor para nós. Amém? E tudo isso vem de Deus. Ele também fala de um novo ministério, porque ao mesmo tempo que Ele nos mostra essa realidade que nós vivemos, Ele também vai dizer que nós precisamos, impulsionados por Cristo, levar essa mesma mensagem para outras pessoas, mostrar essa realidade para outras pessoas. Então nós buscamos agora persuadir a outros, levá-los a Cristo, para glorificar o nome de Deus dessa forma. Esse é o nosso ministério. Nós não buscamos a aprovação de homens, nós buscamos a aprovação de Deus, e nós seguimos levando essa mensagem. Você não precisa da aprovação de homem nenhum, você precisa da aprovação de Deus, e você só tem a aprovação de Deus em Jesus Cristo. Qualquer outro lugar vai te indicar um caminho, qualquer outro lugar vai te falar: faça isso para você ser feliz, faça isso para você evoluir, faça isso para a sua vida melhorar. Mas só o cristianismo tem uma pessoa que chega e fala assim: eu sou o caminho. E esse é o Deus que a gente crê. Você pode ir em qualquer outro lugar, eles vão te indicar várias formas, mas lá, um Deus distante. Aqui, Deus habita dentro de nós. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que veio e mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. E o nosso ministério agora é falar sobre isso, para que outras pessoas também tenham acesso a isso. Então, Paulo vai falar que se parecermos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que cremos, o Evangelho é a salvação que a gente precisa. O Evangelho é aquilo que a gente precisa para ser salvo. E tudo isso tem que ser impulsionado por amor a Cristo. E por fim ele termina falando que tudo o que vem de Deus, uma nova aliança, uma nova realidade, uma nova visão, uma nova forma de viver, um novo ministério e uma nova vida. Tudo isso vem de Deus. E aí, 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Vemos o que Cristo pode fazer na vida das pessoas, nós enxergamos o próximo de forma diferente, isso transforma a forma que a gente enxerga as outras pessoas. A vida que Deus nos deu faz com que a gente olhe para as outras pessoas, não pelo pecado que ela cometeu, não pelo pecado que ela vem cometendo, mas por aquilo que Deus pode fazer na vida dela. E nós somos impulsionados pelo que Deus pode fazer na vida dela, a apresentar esse Cristo que nos salvou. E assim nós vivemos nossa vida. E o que Paulo está falando, tudo isso vem de Deus. Tudo isso que ele falou até aqui, tudo isso vem de Deus.
E esse é o primeiro pilar que a gente precisa ter na nossa vida. Porque Paulo está dizendo, e tudo isso que eu apresentei para vocês até aqui, vem de Deus. Então o primeiro pilar é que tudo vem de Deus, e o segundo pilar é Deus é o autor e Jesus o consumador da reconciliação. É uma verdade que a gente precisa ter na nossa cabeça, para a gente não cair no engano de achar que por atos de justiça própria, Deus vai se agradar mais de nós. Por atos de justiça própria, Deus vai nos livrar da condenação. Eu conheço pessoas que elas doam 20, 30 cestas básicas todo ano para ajudar pessoas carentes que talvez elas nunca nem perguntaram o nome. Mas eu não posso ser leviano quando eu vou falar aqui. Mas infelizmente muitas dessas pessoas vão estar dando cesta básica aqui, vão estar indo para o inferno depois. Porque só Cristo é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele traz vida. E o que Paulo está falando, Deus é o autor e Jesus o consumador. No versículo 18 ele ainda fala assim, aquele que nos trouxe de volta, ou seja, Deus é aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ele nos trouxe de volta, Ele fez o movimento que precisava ser feito. Não somos nós que fazemos, Ele é quem fez. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. A consciência de que a salvação ela veio de Deus e não dos nossos atos de justiça própria. Nós não conseguimos ser salvos por nosso próprio esforço. Deus aqui nos trouxe para perto. Ele enviou seu Filho para salvar o mundo. Como eu estava dizendo, Ele é o caminho. É Ele que é o caminho, é só por Ele. Você pode vir aqui, você pode pedir oração para quem você quiser. Mas eu quero que você saiba que você tem acesso em Cristo diretamente a Deus. Ele rasgou o véu, você não precisa mais de alguém chegar para orar, para você ter acesso direto a Deus. Você não precisa, ninguém tem oração mais poderosa. Não existe isso. Você pode ter acesso direto a Deus quando você ajoelha e você fala, Senhor, eu conheço, eu te conheço. Eu posso falar com o Senhor e eu quero falar com o Senhor. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Você não precisa de um sacerdote, de alguém que faça algum tipo de ritual para que você tenha acesso a Deus. Se você está em Cristo, você tem acesso diretamente a Ele. Porque Ele enviou seu Filho para nos salvar. E Ele é o caminho. Ele nos encarregou também de reconciliar outros com Ele. E é interessante porque Ele fala, Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. A gente não vai se tornar o caminho para Deus. A gente vai apresentar o caminho. A gente vai apresentar Jesus para essas pessoas. Nós vamos reconciliar com Jesus, porque Ele é o caminho. Nós não somos aqueles que vão levar pessoas a Deus. Nós vamos levar pessoas a Jesus. Jesus vai levá-las a Deus. Nós apresentamos quem Jesus é. Nós apresentamos o que Ele fez. Nós apresentamos o Evangelho que traz a salvação. E através desse Evangelho, essas pessoas têm acesso a Deus. É isso que Paulo está falando. J.I. Packer fala no seu livro Vocábulos de Deus a respeito dessa palavra reconciliar. Ele fala que reconciliar significa unir novamente pessoas que antes se separaram. É substituir a alienação, a hostilidade, a oposição por uma nova relação caracterizada por favor, boa vontade, paz. Transformando dessa forma a atitude das pessoas que se reconciliaram uma com a outra, estabelecendo o seu subsequente relacionamento mútuo sobre uma base inteiramente nova. É uma vida inteiramente nova. É um relacionamento inteiramente novo. É isso que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Para aqueles que creem em Cristo. Uma vida totalmente nova. Por isso que Paulo fala, a vida antiga já passou, tudo se fez novo. Deus, Ele não vai considerar os pecados que você já arrependeu, Ele joga no mar do esquecimento. Se você se arrependeu e você não pratica, isso ficou para trás. É uma nova vida a partir daqui. É isso que Paulo está falando. Então, esse é o nosso ministério, é levar essa mensagem da reconciliação. É levar, e Deus nos deu essa responsabilidade. Ele nos deu, e o verso 19, ele fala assim que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação.
A King James, ela traduz esse termo, ele nos deu, como ele confiou em nós. Deus confiou em nós essa mensagem. Ele confiou na sua criação para levar a mensagem. Ele confiou nos filhos para levar essa mensagem da reconciliação. O J.I. Packer ainda vai falar assim, que ele, Paulo, ele se refere ao Evangelho como a palavra da reconciliação e a pregação do Evangelho como o ministério da reconciliação. E que Paulo, ele sintetizou o conteúdo do Evangelho na grandiosa afirmação: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele formulou a aplicação do Evangelho como um apelo aos pecadores para se reconciliarem com Deus. A mensagem que a gente vai pregar é: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus, porque isso tudo está liberado. Tudo isso está disponível, o acesso ainda está liberado. Glória a Deus por isso. Então, resumindo, toda a nossa vida, ela vem de Deus. Ele é o autor e Jesus é o realizador da obra, do ato da redenção que nos trouxe de volta a Deus. Uma vez reconciliados com Ele, também temos uma responsabilidade, porque Deus confiou em nós a responsabilidade de reconciliar outros com Ele, ou seja, com Jesus. E nós apresentamos Jesus. É isso que a gente faz semana após semana aqui. Amém? O primeiro pilar, então, é tudo vem de Deus. O segundo é que Deus é o autor e Jesus o consumador da reconciliação. E o terceiro pilar é que nós somos representantes de Cristo. E aqui Paulo vai usar no versículo 20, ele vai usar a expressão: nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador no original significa atuar como um representante autorizado de um governo ou um país soberano para um outro. Nós representamos Cristo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós respeitamos as leis terrenas, porque nós estamos num país que não é nosso, nós estamos num mundo que não é nosso, sim. Mas nós sabemos que a lei que rege a nossa vida não é daqui, é do reino que está nos esperando. Então nós vivemos aqui com as leis que já são da era vindoura. É essa a forma que a gente precisa viver como embaixador, e as pessoas precisam enxergar isso em nós. Nós representamos a Cristo. E quando nós falamos reconciliem-se com Deus, nós estamos falando em nome dele, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer que as pessoas voltem para ele. E eu particularmente, às vezes eu ficava com medo de falar isso. Porque parecia algo assim, que eu ia falar assim, cara, é meio prepotente da minha parte falar que Deus me quer, cara. Quem sou eu perto de Deus para ele falar, para alguém chegar para mim e falar que Deus, ele escolheu você, ele quer você perto dele. E eu falava, cara, não dá. Eu não consigo falar isso sem me sentir mal. Mas quando eu estava estudando aqui, eu entendo que é totalmente graça e misericórdia de Deus, não é? Isso não tem a ver com quem eu sou, isso tem a ver com quem Deus é. Ele é graça, ele é misericórdia. E é por isso que eu posso falar que Deus, ele quer todas as pessoas perto dele, ele quer você, ele me quer perto dele. Não porque a gente é especial, mas porque ele é cheio de graça e misericórdia. Ele quer que você saiba que Cristo é a oferta por nosso pecado. Lá no versículo 21, a King James traduz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. É que é muito pesado isso aqui. Jesus, ele nunca pecou. Ele veio, viveu sem pecado. Mas ainda assim ele foi condenado por um pecado que ele não fez. Ele foi condenado pelos nossos pecados, por causa da essência, desde do pecado da essência de Adão até os pecados que nós cometemos. Ele pagou todo esse preço. E ele nunca pecou, e a palavra fala que Deus o fez pecado. Ele se entregou. Então talvez a gente não deveria falar que Jesus morreu na cruz, mas ele se entregou. Ele se entregou na cruz. Porque a morte não podia pegá-lo. Porque o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado. Então ele não morreu, ele se entregou. Isso torna muito mais profundo o ato que Jesus fez. Porque ele não precisava fazer.
Deus não precisava enviar. Deus não precisava fazer nada disso. A gente já estava condenado. Desde Adão a gente já estava condenado. Mas Ele fez. Ele veio, Ele deixou, Ele assumiu a forma de homem. Ele se tornou carne. Viveu aqui, sendo caluniado, sendo xingado, sendo cuspido, pessoas correndo atrás dele, tentando apedrejar, matar. Ele sofreu o que sofreu na cruz, mas esse Deus, Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos voltar para próximo de Deus. Jesus fez tudo isso por nossa causa. Por isso que a gente pode dizer com tranquilidade que Deus quer que nós saibamos que Cristo foi a oferta por nosso pecado. Justificar equivale ao ato de um juiz pronunciar a sentença oposta a Deus, a de condenação, a sentença de absolvição e da imunidade legal, diz J.I. Packer. Ele também fala que a justificação é um ato de bênção divina, pois salva do passado e assegura o futuro. Por um lado, consiste no perdão dos pecados e no término da sujeição da inimizade e a ira de Deus, mediante a nossa reconciliação com Ele. Por outro lado, inclui outorga. E eu tive que pesquisar o que era outorga. Outorga é uma autorização dada pelo juiz, pelo que eu vi, é uma autorização dada pelo juiz à pessoa. Então, inclui a autorização da posição do homem, de posição de homem justo, juntamente com o direito a todas as bênçãos de Deus que Deus promete aos justos. Em Cristo nós temos autorização para termos a posição de homens justos diante de Deus. E Deus quer que você saiba disso, e Deus quer que eu saiba disso. Em Cristo nós podemos dizer que nós somos justos diante de Deus. Porque quando Deus vai olhar para nós, nós estamos em Cristo, Ele vai enxergar Cristo. Ele é justo. Por isso nós somos justificados. Então, nós somos representantes de Cristo, também nos traz essa realidade de que nós estamos em Cristo e nós estamos na posição de justos por conta de Cristo. E isso faz com que a gente enxergue a nossa vida de forma diferente. E o quarto e último pilar, está no capítulo 6, versículo 1 e 2, é que nós recebemos um presente maravilhoso. Paulo vai escrever que nós somos cooperadores de Deus. E ele ainda fala, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Suplicamos que vocês não desperdicem a graça que Deus está dando. Suplicamos que vocês não desperdicem o presente que Deus nos deu. A possibilidade de voltar, de estar próximo do Pai. Suplicamos, e isso a gente faz. Semana após semana, GC após GC, culto após culto, reunião após reunião. Suplicamos, não desperdice a graça, não desperdice o favor, não desperdice a misericórdia que Deus teve com a humanidade, de enviar seu Filho para morrer no nosso lugar, e a gente poder ter acesso direto a Deus. Na nossa vida, não só em momentos específicos. Já parou para pensar que Jesus, Ele morreu por nossos pecados, nós temos acesso direto a Deus, e muitas vezes a gente só usa esse acesso para ter 1 hora, 2 talvez na semana, para a gente estar falando diretamente com Ele. E se a gente mudasse? E se a gente usasse todos os momentos da nossa vida para ter de alguma forma relacionamento com Deus? Desde o trabalho até a hora que a gente vai dormir, desde a hora que a gente acorda, escovando o dente, comendo, estudando. Tudo que a gente faça, a gente possa ter a convicção de que Deus está conosco. E a gente possa transformar a nossa forma de ver a vida. Essa palavra cooperadores de Deus, essa palavra cooperadores, aliás, significa colaborar, significa trabalhar junto em um projeto. Então, nós que, entre aspas, bem entre aspas, trabalhamos juntos de Deus, nós suplicamos e fazemos um alerta, não desperdicem isso que Deus fez. Não desperdicem a graça que Deus nos deu. Não desperdicem. Isso vale tanto para mim quanto para vocês, vale para todo mundo. Ninguém está isento
da possibilidade de cair nesse erro. E aí Paulo, ele apresenta isso, que Deus nos deu como um presente a reconciliação, e hoje nós temos acesso a isso. E ele diz, não desperdice esse presente maravilhoso. E Paulo usa um recurso aqui que ele sempre faz. Aí ele vai e cita o Antigo Testamento aqui. Ele vai citar uma passagem de Isaías 49:8, quando ele fala, no tempo certo eu o ouvi, e no dia da salvação eu lhe dei socorro. Isaías falou isso lá no capítulo 49, só que Isaías falou assim, no tempo certo eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Tem outras traduções que elas vão falar, essa que eu li, a NVT fala no tempo certo, a NVI vai falar no tempo favorável, a King James vai trazer em um momento aceitável, e a Nova Almeida Atualizada vai trazer no tempo aceitável. E que tempo que é esse que Isaías está falando? Ali ele estava estava exortando para o contexto dele, mas aqui ele está apontando para uma graça que iria vir, para uma graça que iria chegar, que é a graça de Deus, é o momento que nós vivemos. E aí, quando a gente lê o texto de Isaías, ele fala, no tempo certo, eu lhe responderei. Só que aí Paulo vai escrever, aí quando ele escreve, ele fala assim, no tempo certo, eu o ouvi. Porque Isaías estava falando de algo que iria chegar, Paulo está falando de algo que já é uma realidade. Por isso que ele fala, por isso que Isaías vai falar, no dia da salvação, eu o ajudarei. Mas a gente já vive no tempo da graça, a gente já vive no tempo que Jesus veio, pagou pelos nossos pecados. Então Paulo pode dizer, no dia da salvação, eu lhe dei socorro, porque isso já está disponível, esse acesso já está liberado, tudo isso já está, pela graça de Deus, disponível para todos aqueles que creem. É por isso que Paulo pode falar no tempo presente, eu lhe dei socorro. E aí ele termina falando, agora é o tempo certo. Agora é o tempo que Deus nos aceita. Agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Por isso que a gente fala que a graça é disponível, que as portas estão abertas. A porta é estreita, mas ela está aberta. Ela ainda está aberta. E é por isso que a gente faz apelo, é por isso que a gente fala de Jesus, é por isso que a gente fala, cara, entrega tudo que você tem. Se você tem consciência de tudo isso que Deus fez, chega de viver a vida do jeito que você quer. Está na hora de mudar algumas coisas. É por isso que a gente fala tudo isso. E Paulo está nos ensinando que há graça disponível, que a gente não pode desperdiçar esse dom. E nós somos embaixadores de Cristo. E nós, em nome de Jesus, nós dizemos, reconciliem-se com Deus. Porque você tem acesso a essa justificação por parte de Deus em Jesus Cristo. Amém?